Olá, vamos agora introduzir o conceito de função exponencial. Vocês estão habituados a funções polinomiais, ou seja, coisas do género x ao quadrado, x ao cubo, etc. Ou seja, o x está na base e temos um expoente, pode ser natural ou até pode ser racional ou real. Aqui vamos estudar funções do tipo 2 elevado a x, ou seja, exponencial porque o x está em expoente. Portanto, sempre que tiverem o x em expoente, isso é uma função exponencial. Pode ser assim simples, poderá ser já com transformações já mais complicadas, mas é tudo função exponencial. Vamos começar pela mais simples, pode ser por esta, 2 elevado a x. Se nós quisermos conhecer o gráfico da função 2 elevado a x, podemos substituir o x por alguns valores, por 0, por exemplo. Quando x é 0, 2 elevado a 0 dá 1, portanto temos aqui este ponto. Quando x é 1, dá 2 elevado a 1 dá 2. Quando x é 2, já temos 4. Podemos fazer isto também para os negativos. Quando x é menos 1, já dá 1 meio e por aí fora. E vamos a perceber que vamos ter um gráfico que é uma curva deste género. Isto é a curva da exponencial, é uma curva que começa aqui muito próximo de zero, o y é muito próximo de zero e vai sempre crescendo, lentamente até que de repente cresce muito rapidamente. Isto é um crescimento muito rápido. Podemos conhecer esta função, podemos falar do domínio. O domínio, como se vê, é R, porque eu posso substituir o x por qualquer valor que tenha sempre uma imagem. O contradomínio também podemos ver por aqui que a função exponencial só tem valores maiores que 0, portanto R+, de 0 a mais infinito. Esta função não tem zeros. Em termos de monotonia, é uma função monótona crescente, estritamente crescente em todo o domínio. Podemos falar também dos limites. O que é que acontece à função quando x vai para menos infinito? E o que é que acontece à função quando x vai para mais infinito? Ora bem, quando x vai para menos infinito, a imagem está a aproximar-se de zero. Quando x está a ir para mais infinito, a imagem está a ir para mais infinito. Este é um exemplo dos mais simples. Depois temos as transformações de funções, que é uma função, por exemplo, 3 vezes 2 elevado a menos x mais 1, uma função deste género. O que é que aconteceu aqui? Ora bem, eu no x colocamos o menos, ou seja, trocamos o sinal do x, e significa inverter uma simetria na horizontal. Portanto, o que estava neste quadrante passou para aqui e o que estava neste passou para ali. Ou seja, dessa primeira transformação nós iríamos ter este gráfico. A seguir multiplicamos por 3. Multiplicar por 3 é uma dilatação na vertical e isto queria dizer que já passaria aqui pelo 3 e iria para aqui. Por fim, temos o mais 1. Mais 1 é uma translação vertical, para cima, uma unidade. Portanto, em vez de vir aqui aproximar-se de 0, já se aproximaria, passaria aqui no 4 e aproximar-se de 1. Portanto, esta é a minha função final. Então, vamos estudar na mesma o domínio. O domínio desta função continua a ser R. O contradomínio consegue-se ver facilmente que é de 1 a mais infinito, mas eu gostava de fazer isto convosco, gostava de fazer analiticamente. Como é que se faz o contradomínio numa função exponencial? Eu começo, é como na trigonometria, quando vocês aprenderam no 11º o contradomínio da trigonometria. Começando pela inicial e depois ir construindo, ir acrescentando até chegarmos à função. Neste caso, vamos começar pela 2 elevado a x. Qualquer exponencial dá sempre maior que 0, começa-se daqui. A seguir, vamos fazer as transformações ali indicadas. Colocar o menos no x, mudar o sinal do x, não altera o contradomínio, só altera na horizontal. Portanto, isto aqui continua a dar positivo. Multiplicar por 3, então eu multiplico por 3 em todos os membros. 0 vezes 3 continua a dar 0. E por fim, somar 1. Somando 1, então aqui já vai dar 1. Conclusão, a minha função é maior que 1. Daí o contradomínio ser de 1 a mais infinito.
Aqui a monotonia pode-se ver que é estritamente decrescente. Os limites desta função é quando x vai para menos infinito, esta função está a ir para mais infinito, quando x está a ir para mais infinito, o limite da função é 1. Tem uma assíntota horizontal em y igual a 1. A anterior tinha uma assíntota horizontal em y igual a 0 e era quando x tendia para menos infinito. Portanto, isto é uma introdução. Depois, para estudar os zeros e para estudar mais sobre estas funções, nós também é importante aprenderem as equações com exponenciais, que é o que falaremos no vídeo seguinte. Portanto, agora, podem ir já resolvendo exercícios da ficha de trabalho que está no link, ou podem ver o próximo exercício, o próximo vídeo que tem equações e inequações com exponenciais, e depois podem resolver a ficha como um todo e tirar dúvidas a seguir. Portanto, vamos ao trabalho.